Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, aí no seu mundo, no seu país, aonde você se encontra, amado irmão, amada irmã, em Cristo Jesus. Primeiramente, agradecemos a Ele, a Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Ele criou este universo infinito, as dimensões espirituais, que é a nossa morada. A morada eterna, porque nós somos espírito, nós somos filhos de Deus. Ao contrário do que a igreja, que as religiões pregam, meu irmão, todos nós, sem exceção, não importa a sua cor, a sua religião, a sua raça, ou a sua opção sexual, um dia todos nós iremos morar com Deus. Foi Jesus que foi preparar. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Porque esta é a nossa missão. Porque quando fui transladado para uma dimensão neutra, um varão, um ser espiritual, deu-me uma ordem, um ensinamento para que eu levasse ao mundo. Percebe, meu irmão? Ele não mandou eu pregar uma religião, não mandou eu pregar uma casa espírita, não. Ele disse: ide pregai o Evangelho de Jesus. Diga a todo que o reino de Deus está mais perto de vocês do que vocês pensam. Sabe por quê, meu irmão? A igreja pega que Jesus vai voltar. Não vai voltar, não. Ele não vai voltar porque ele nunca foi embora. Ele prometeu que nunca nos deixaria órfãos. Nunca nos deixaria desamparados, estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do tempo. A consumação do tempo é a eternidade. Hoje nós estamos gravando o capítulo 18 do Evangelho segundo o evangelista João. O julgamento. O dia em que a igreja, a religião, fez o papel dela, de Satanás, o ladrão mentiroso, aquele que veio matar, destruir e roubar a liberdade. Por isso é que Jesus teve que vir e morrer na cruz, para nos libertar da igreja, da religião. É por isso que no livro do Apocalipse, no último dia do terceiro milênio, a igreja vão fechar as portas. Não é profecia minha, nem do caminho do amor, está no livro do Apocalipse. Porque é um sinal que ela nunca vai se converter. Porque o papel da igreja é o papel do capataz, no dia da escravidão, que os escravos obedeciam por causa da chibata que ele tinha na mão e o pelourinho, que eles eram castigados até a morte. Então, depois de celebrar a Páscoa, Jesus
dá os seus últimos ensinamentos. A minha vontade é essa, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Só assim sereis meus discípulos. Os meus discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar, não é pela maneira de vestir, meu irmão. Não é pelos seus vestuários de escarlate, bordado de ouro, com bastão de ouro maciço, não. Gravata larga, ternos caros, carro do ano. Os verdadeiros discípulos de Jesus são reconhecidos pela maneira de amar, porque o reino de Jesus é dos simples, dos mansos, dos humildes, porque só a humildade eleva, o orgulho derruba por terra. Então Jesus chamou 3 dos seus discípulos, João e os 2 filhos de Zebedeu, foi a um local onde chamava-se o Jardim das Oliveiras. Disse aos 3, ficai aqui, porque eu vou até ali orar. Jesus afastou uns 10 metros deles. Prostou-se por terra e clamou, Pai, eu sei que tudo é possível a ti. Se é possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu tenha que beber. Mas que não seja a minha vontade, seja a sua vontade. Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. E ele diz, vamos, acorde, vigia e ora. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiar e orar todo o tempo para que não caia em tentações. O nosso destino, o destino da humanidade estava na mão do mestre naquele momento. E ele por 2 vezes retornou novamente e orou ao Pai. E disse, Senhor, se não é possível que esse cálice se afasta de mim sem que eu beba, então que seja feita a sua vontade. Jesus novamente levanta, vai aos discípulos e diz, vamos, é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Meu irmão religioso, presta atenção. Se você lê nos evangelhos, quando Jesus refere-se à igreja, ele chama de pecadores. Quando Jesus refere à lei que você insiste em obedecer, você fica em cima do muro, em vez de obedecer o evangelho, que é a verdade, você fica batendo na lei que é do pecado e da morte, que Jesus veio abolir e aboliu. Quando Jesus, na última hora ali, exclamou, Pai, tudo está consumado, o raio desceu do céu e rasgou o véu do templo de cima a baixo. Foi abolida a lei de Moisés, foi abolida a lei do pecado e da morte. Leia capítulo 8, versículo 1 da carta aos Romanos, escreveu Paulo. Então, de repente, chegou a turba, Judas Iscariote caminhava na frente, veio e saudou, salve mestre, e beijou. E Jesus então olha para ele e diz, amigo, a que vieste? Vira para a turba e diz, por que vieste com vara-pau, espada? Como que viesse para prender um assaltante? Não estive eu todo o tempo junto convosco, por que não me prendeste?
Então eles amarraram Jesus e levaram para o Sinédrio. E percebe, meu irmão, nesse intervalo, porque o Sinédrio foi julgar Jesus de manhã. Sabe por quê, meu irmão? Preste atenção, meu. É isso que Jesus disse. Bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Eles não queriam entrar no pretório, na sala de julgamento, para não se contaminar. Porque eles precisavam participar da Páscoa. Ele estava santificado, estava em jejum. Se eles aproximassem do Filho de Deus, do Messias, do Deus vivo, eles iam ficar impuros. Você percebe, minha irmã, a situação? Ao amanhecer, então, levaram até o Anás, o sacerdote, e ele pergunta a Jesus: fala-me da sua doutrina, o que vieste fazer? Jesus olhou para ele e disse: por que não pergunta para os seus? Porque eles estiveram comigo, na sinagoga, nas praças, em todos os lugares. Porque todo lugar que Jesus ia sempre uma cúpula do sacerdote, para vigiar Jesus, para procurar pegar Jesus transgredindo a lei, porque qualquer mandamento da lei de Moisés, o veredito era a sentença da morte, até a salvação, né? Que é, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Essa é a lei de Moisés. Então um dos soldados veio e esbofeteou Jesus. Jesus vira para o soldado e diz: por que me esbofeteia? Por que me bate? Se eu fiz entre vós alguma coisa de mal, testemunha. Fiz alguma coisa de errado? Mostra para mim, para nós, o que é que eu fiz de errado. Agora, se todo o tempo eu fiz coisas boas, por que me esbofeteia? Por que me bate? Ele disse: não é por isso que nós batemos, que eu te bati, é porque a maneira de falar com o sacerdote. Então alguém disse assim: ele disse que pode destruir esse templo, porque o templo do sacerdote de Salomão durou 46 anos para construir. Ele disse que ele destrói em 3 dias e reconstrói de novo. Aí o sacerdote disse: eu esconjuro em nome de Deus. Você é o Messias? Ele disse: tu o disse. Para isso eu nasci e vim ao mundo. Na verdade te digo que um dia você vai ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Está aí, meu irmão da Trindade, seguidores da Santíssima Trindade. Como é que Jesus pode estar sentado à direita do Pai se Ele é Deus? Segundo os ensinamentos de vocês. Então ele rasgou a veste e disse: blasfemou. É pecado de morte. Está vendo? Só porque Jesus que era o Filho de Deus. E que um dia ele ia ver, ele sentado à direita do Pai, ele tinha que morrer. Então pegaram Jesus e levaram a Pilatos. Pilatos parecia um coelho assustado. Quando ele viu Jesus calmo, semblante firme, eles apresentaram o papel, né, de Satanás, porque o papel de Satanás era a igreja naquele dia. Porque a palavra Satanás, meu irmão, minha irmã, a palavra Satanás quer dizer o acusador. Eles substituíram nas leis, nas religiões antigas, nas religiões chamadas pagãs, né? Daimon era oposição aos deuses de pedra, os deuses ídolos. Então a igreja criou
a Santíssima Trindade, criou o inferno dela, o céu dela, então ela criou uma oposição também, o Satanás. E diz, Satanás é aquele que veio para matar, destruir, mentir e roubar. Desde o primórdio da humanidade até o último dia, a igreja fez esse papel perfeitamente, contundente, sem errar, a mentira. Veja que ele estava levando o Filho de Deus, o Messias de Deus, que desde o começo da humanidade, os profetas falaram dele. O cumprimento, as moedas, 30 moedas, a devolução das moedas. Eles pegam essa moeda e compram um terreno, dizem, essa moeda não pode ir para o cofre do templo porque é santo. Essas moedas estão sujas de sangue. Isto está lá nos profetas, que o Messias seria vendido por 30 moedas. E essas moedas compraria um terreno para sepultar os indigentes, porque o povo de Israel tinha um cemitério para eles, os outros eram impuros. Então, Herodes disse, por que não faz isso vocês? Porque Herodes sabia que na lei dele tudo era morte. Eles matavam, eles tinham o direito de matar. Ah, então o sacerdote vira para o Herodes e disse, o Herodes não, para Pôncio Pilatos e disse, não, a nós não é lícito matar. Em qual lei deles? Não, o veredito não era sentenciado à morte. O adultério, a desobediência da palavra, até de não pagar o dízimo, era condenado à morte. Agora, eis a hipocrisia religiosa. A nós não é lícito matar. O que ele estava fazendo? Eles não estavam entregando um inocente, um homem que dizia a verdade, um homem que pregava o amor, que representava o Deus do universo. Isso é muito mais do que matar. É por isso que Jesus olha para Pilatos e diz, não se preocupa, não tenha medo, eles têm mais pecado do que você. Imagina, meu irmão, Jesus fala para Pilatos que a igreja tinha mais pecado, era mais errada do que o Império Romano. O Império tirano, assassino, adultério, destruidor. Jesus disse, eles têm mais pecado do que você. Pilatos disse, você é rei? Então Jesus olha para os seus olhos e diz, na verdade eu sou. Mas não tenha medo não. O meu reino não é deste mundo. Meu irmão, minha irmã, entenda. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, Jesus estava dizendo que o reino dele não era este reino que as religiões pregam. Porque é um reino material e mentiroso. E que não era o reinado do imperador romano, que era a política mentirosa, enganosa. Mas o reino dele era o reino espiritual, que é o reino que ele foi preparar para nós, onde nós vamos morar, aquele que crê no Evangelho. Então Pilatos então pergunta, então vieste fazer o quê? Ele disse, eu vim trazer a verdade. Para isso eu nasci e para isso eu vim nessa terra. Presta atenção mais uma vez, meu irmão. O sacerdote não era o representante da lei de Moisés? Se Jesus disse, eu vim trazer a verdade, Jesus estava dizendo claramente que a lei de Moisés não é a verdade, que a verdade é o seu evangelho. Será que dá para você entender? Será que você tem condições de entender isso? Um dia você vai entender.
Tem uma coisa, eu não estou falando dos 10 mandamentos, da lei de Jeová. Eu estou falando da lei do sinédrio, da igreja. Porque se você ler no capítulo 1, versículo 18, João Evangelista escreve: a lei foi dada por Moisés. Que na verdade não foi Moisés que escreveu, quem escreveu foi o sinédrio. É como os pregadores de hoje que falam a coisa da sua cabeça e diz: é Deus que está mandando eu falar. Porque ele sabe que ele é mentiroso. Se ele falar que é ele, ninguém vai acreditar. Então ele está sempre escondendo atrás de alguma coisa. Então o sinédrio sabia que o que ele escrevia estava errado. Então dizia que foi Moisés, porque o povo respeitava Moisés. Se dissesse que foram eles que escreveram, o povo não obedecia. E João Evangelista escreve mais: a graça e a verdade vieram por Jesus, que trouxe lá do Deus único. Presta atenção, pregadores da Santíssima Trindade. Deus onisciente, quer dizer único. A mesma palavra do salmista Davi. Deus é onisciente. Capítulo 17, no capítulo anterior que nós gravamos, Jesus fala: Deus é onisciente, é único. Pai da eternidade, Deus de amor. Nada existe fora deste amor. Não é aquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus raivoso, Deus mau, vingativo, assassino, cruel. Deus é Deus de amor. E nada existe fora deste amor. Não disse no começo? Os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. João Evangelista escreve na sua epístola: aquele que diz que ama a Deus, que segue a Deus, tenha qualquer coisa contra um irmão, está nas trevas. Deus não está nele. Ele não está em Deus. Por isso a necessidade de nascer de novo. Então Pilatos disse: o que eu faço com esse homem? Ele não tem pecado nenhum. Aí o sacerdote, então, vendo que estava perdendo, disse para ele: se você soltar ele, prova que você não ama César. O nosso rei é César. Eles estavam torcendo para que Jesus fosse o Messias que ele esperava para destruir César, porque eles não gostavam de César. Veja a hipocrisia. Aí disse: então o que eu faço com ele? Crucifica. Crucificar é o pecado mais, a sentença mais terrível que existia naqueles dias. Aí o sacerdote vai na turba, na assistência, e diz: crucifica, crucifica. Então todo mundo começava a gritar, porque o sacerdote fazia, que a igreja fazia, o povo acompanhava. Mesmo que tivesse errado, ele não estava nem aí. Pilatos, então, dá um tempo, volta, disse: olha, vocês estão na Páscoa, na celebração da Páscoa. Nós costumamos, todo ano, soltar um preso condenado à morte. Nós temos Barrabás, que foi preso esses dias e vai ser condenado à crucificação. Eu proponho a vocês, entre Jesus e Barrabás, quem é que vocês querem que eu solte? O sacerdote vai novamente à cúpula e disse: nós queremos Barrabás. Veja, meu irmão, veja, minha irmã. A igreja, que diz representante de Deus na terra, estava trocando o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, desde o começo da humanidade, por um assassino, ladrão, salteador. E a culpa começou a gritar: crucifica Jesus, crucifica e solta Barrabás, solta Barrabás. Então
Pilato, vendo que não tinha jeito, pega uma bacia de água, lava as mãos e disse: eu lavo as minhas mãos no sangue deste inocente. Porque Herodes tinha certeza que ele era inocente. Então o sacerdote gritou que o sangue dele caia sobre nós e toda as nossas descendências. Aí então levaram Jesus para ser crucificado. Foi entregue ao soldado e levaram para um lugar fora de Jerusalém que chamava de Gólgota, que quer dizer o Monte das Caveiras. E lá Jesus foi crucificado. Eu sou Francisco Pedro. Sou um administrador deste grupo. Convido a você, meu irmão, a você, minha irmã. Se esta palavra tocou no seu coração, se você não gostou, examina dentro do Evangelho se eu disse alguma coisa de errado. Como disse Jesus, se fiz algo de errado, diga, testemunha. Se falei tudo o que é certo, então por que não me ouve? Uma coisa eu vos digo, Jesus disse: assim como me perseguiram, hão de perseguir vocês. Mas muitos me ouviram e muitos vão ouvir vocês. Se você não me ouve, meu irmão, minha irmã, tem muitos que vão me ouvir. Porque eu não falo de uma doutrina nova. Nós do Caminho do Amor, nós não pregamos uma religião. Nós não pegamos a nova doutrina. Nós pegamos uma doutrina que veio com ele, o Messias de Deus. É a única doutrina. Não adianta as igrejas dizendo que vai ser a última igreja que vai comandar, porque igreja nenhuma, a igreja vão fechar as portas, meu. Desperta! Você que está dormindo, no sono da indolência. A profecia é de Jesus, não é nossa. Não é de uma religião, não é de homem. Todas as igrejas que não adentraram o Evangelho vai fechar as portas. Você quer entrar no reino de Jesus, aceita o seu Evangelho. Porque ele diz, sem esses ensinamentos, vocês não irão a lugar nenhum. Inscreva no nosso canal. Ajuda a divulgar essa sementinha para que haja paz no mundo, porque só o Evangelho vai trazer paz no mundo, porque a igreja desde o primórdio até o dia de hoje só trouxe guerra, destruição, preconceito e separação, e vai ter que fechar as portas, porque ela nunca vai se converter. Paz em Cristo.